pessoal! Bom, o vídeo de hoje é sobre o primeiro episódio da terceira temporada de Riverdale. E, gente, que episódio, senhor! Meu Deus do céu! Eu acabei esse episódio, eu tava fora de mim, tinha o meu corpo, tinha minha alma, eu estava fora de mim. Sério, eu gravei um vídeo, logo depois acabou o episódio, eu gravei um vídeo que eu mandei pra minha amiga. Gente, eu vou pôr aqui pra vocês, eu tava muito louca. Meu Deus, que final foi esse? Gente, eu tô tremendo, eu tô suando, eu tô com frio, eu tô com calor ao mesmo tempo. Meu Deus, o que foi isso? Isadora, que... Gente... Meu, tá muito boa essa terceira temporada. Sério, essa temporada vai ser muito boa. Eu já tô vendo que vai ser muito boa. Então, eu vou falar o que aconteceu. Não sei se vai ser numa ordem perfeita do episódio, assim, cronologicamente. Não sei se eu vou esquecer de alguma coisa. Eu vou tentar não esquecer de nada. Começa o episódio e tá lá o Jughead no Pops. Ele fala do Art, tá sendo acusado. Enfim, ele mais ou menos nos situa do que tá acontecendo. Aí, depois disso, tá a cena do tribunal, em que tá o Art, a mãe dele e a mãe da Josie estão ali pra fazer o Art ser inocentado, todas essas coisas. E do outro lado tem uma mulher que estão tentando culpar ele. Só que, tipo, quando acabou a segunda temporada, a última cena foi do Art sendo preso. E tava o Hiram lá, ele tava lá parado. Assim, conhecendo o Hiram como a gente conhece, a gente sabe que a culpa era dele. Mas não tinha sido concretizado. Então começa lá, eles estão falando, um fala bem, outro fala mal, do Art pra tentar inocentar ele. Então eles pedem uma pausa do julgamento. Aí o Art, a Verônica, a Betty e o Jughead estão na escada nesse intervalo e eles falam sobre, tipo, um lago, não sei explicar, um lugar que eles já foram e que eles não iam muito tempo, que eles não lembravam. E o Art fala que queria muito levar a Verônica lá e tudo mais. Daí aparece o Kevin e chama eles, falando que eles estão chamando eles pro julgamento, que não sei o quê. Aí senta todo mundo nervoso, meu Deus, é agora, vamos falar que o Art tá preso, que tá solto. Aí o juiz me fala o quê? Que o júri vai ficar num lugar reservado, sem acesso com notícias, internet, essas coisas, pra deliberar se ele vai preso ou não. E só depois do feriado do trabalho. Tanto que o nome do episódio é Feriado do Trabalho, em português. Em inglês, Fisk me patrocina. E no teaser da série, aparecia que o Art estava solto, então eu achei que esse primeiro episódio ia ser tipo, o Art tá solto pra sempre. Mas não, é só nesse feriado do trabalho. Então o Art pode sair pra esse feriado do trabalho, e daí ele tá saindo do tribunal, e o Fred, que é o pai dele, tá abraçado nele e tal. E daí o Hiram chama o Art e fala, tipo, aproveite o seu final de semana. Por Deus, cara. E daí, o que o Fred, lindo, maravilhoso, faz? Dá um soco na cara do Hiram. Bem feito, tinha que dar mais ainda. E daí eles saem. Depois disso, a Betty, o Art, a Verônica e o Jughead vão pro Pops. O Jughead, ele tá em pé e ele passa pela mesa que tem uns dois guris que eles são nerds, assim, na escola. E um dos meninos, que eu realmente não sei o nome, foi falar com o Jughead e o outro ficou tipo... Daí o Jughead ficou tipo... Salve. Aí ele passou, levou o milkshake. Enfim, ficaram conversando sobre esse momento que eles estão vivendo. Até que, lindamente, começa a tocar uma música e quem me entra pela porta? Cheryl. Maravilhosa toda... Ela chega, fala tipo, gente, fiquei viajando com o mozão, tá, de moto, cheguei, vamos fazer uma festa, se vocês quiserem ir, estão convidados. Aí corta a cena, tá o Art, o Jughead e o FP, e os caras lá, no meio das serpentes. E daí o FP tá fazendo uma tatuagem das serpentes no Art, e eles falam que se ele for preso... vai ser muito difícil, mas que ele vai conseguir passar por isso se ele manter a cabeça no lugar. E o FP fala, tipo, experiência própria e tal. Porque as serpentes são tipo uma família.
Então ele se protege na cadeia, ele vai estar mais protegido, né? Se ele for preso, ele vai estar mais protegido. Antes deles irem pra essa festa, o Jughead fala que eles têm que encontrar os ghoulies. Ele fala alguma coisa dos ghoulies. Daí eles vão pra essa festa. Aí nessa festa tá o Moose e o Kevin. O Kevin dá uma indireta tipo, a gente se pegou o verão inteiro, tu não se assumiu, como é que vai ser? Ele fala de uma aposta que os adolescentes fazem, não sei o quê. Aí nisso aparece na beira da piscina a Josie e o Sweet Pea, que é um serpente, conversando. Nessa hora eu fiquei, o quê, gente? Eu sei que eles estavam se pegando no verão, eles se pegaram no verão. E a Josie ficou tipo, anjão, a gente só se pegou no verão, tipo, na escola não vai mudar nada, eu tenho que me concentrar na minha música. Daí eles dão um beijinho assim e a Josie sai toda, tipo, sensual, assim. E daí mostra o primeiro momento de Shawnee que aparece no primeiro episódio da terceira temporada, que a Cheryl tá sentada num sofá vermelho com a Toni. E ela fala assim, ela começa a se abrir. Ela fala que ela tá triste com isso do Art, porque ele salvou a vida dela. E a Toni não entende muito bem. E ela começa a falar, ela não fala tipo, eu fui cometer suicídio. Ela falou que fez uma besteira e que o Art salvou a vida dela. E que ela queria poder fazer alguma coisa pra ele, mas ela não pode. Aí nisso, tá a Betty e a Verônica, uma do lado da outra. A Verônica tá falando tipo, que quer resolver essas coisas do Art, que não sei o quê. E daí a Josie chega e fala, olha, eu, Josie, não tô falando nada, mas o júri tá em tal lugar. E eu acho que eu sei como te colocar lá dentro. Elas têm a brilhante ideia, só que não, de ir até lá. Nesse momento eu tava anjão. Que ideia lixo, tá? Porque elas querem ajudar o Art. Ela quer incriminar o pai dela. Ela quer chegar lá pro júri e falar, gente, sabe meu pai? Hiram Lodge, aquele cara ali? Culpado, sabia? Culpado. Aí a Betty ia falar, eu falei, tu, gênia, super inteligente. Fala pra ela que é uma ideia estúpida. O que a Betty fala? Acho bom. Vai. O que acontece? Ela me vai e o que acontece? O xerife tá lá, mas é óbvio. O xerife tá lá e fala assim, seu pai falou que você poderia aprontar alguma coisa. E ela tá toda vestida de camareira tentando entrar. Aí, ainda na festa, lá da piscina da Cheryl, o nerdzinho que queria falar com o Jughead no Pops aparece lá no meio da moita. E daí o Jughead olha, fica meio assim. Eu acho que ele meio que quer falar com o cara, porque ele sente que o cara quer falar algo, só que ele é interrompido. Sabe por quê? Porque chega o cara e fala que eles acharam os ghoulies e que os ghoulies fizeram o quê? Pegaram o hot dog. Quem é hot dog? É o cachorro dos serpentes. Aí eles ficam assim, tá, quem vai pegar o hot dog? E daí o Jughead olha pra Betty como, tipo, com aquela cara dele, tipo, não, muito perigoso, mozão, tu não vai. E ela fica, licença, sou a rainha das serpentes agora. E eu vou, porque eu sou uma rainha das serpentes que quer guerra e não sei o que, alguma coisa do tipo. Eles vão lá. O Jughead tá com um alicate gigante. E quando ele corta a corrente que o hot dog tá preso, chega lá o bando de ghoulies e aquela mina loira, que eu esqueci o nome. E eles ficam brigando com o Jughead, falando tipo, o que tá fazendo aqui? Tu não tinha que estar aqui, porque agora nós, ghoulies, mandamos no sul e tu não pode atrapalhar os nossos negócios. Falou que o Jughead tinha que dar a jaqueta, porque tava dizendo que era serpente do sul. E ele fica tipo, anjão, foca no tio. Não vai ser uma jaqueta que vai mudar se eu sou serpente ou não. E explicando que agora as serpentes são do norte e os ghoulies são do sul. Então provavelmente vai ter muita treta, porque sempre teve treta entre o norte e o sul e no Riverdale, né, gente? Então não vai mudar isso, provavelmente, principalmente com os ghoulies agora. Aí, um dos caras estranhos que na segunda temporada bateu no Jughead vem pra frente. E o que acontece com ele? Ele leva uma flechada da Cheryl. E daí o Jughead vira tipo, Cheryl, o que tá acontecendo? Aí depois da flechada, o clima começa a esquentar. E daí eles começam a ir pra cima do Jughead. E daí o Jughead manda a Cheryl acertar bem no meio dos olhos da Penny. Eu lembrei, o nome dela é Penny, eu lembrei. E daí ela fica tipo, gente, para, pelo amor de Deus, né? Eu não quero morrer. E daí o Jughead fala
uma fala que a Cheryl fala pro Black Hood na segunda temporada. Porque na segunda temporada ela tá com arco e flecha apontado pro Black Hood e ela fala que, tipo, se ele se mexer, ela vai atirar nele e que ela nunca erra. E o Jughead falou que se eles começarem a avançar, a Cheryl ia dar uma flechada bem no meio dos olhos da Penny e que a Cheryl nunca erra. E daí a Penny fica tipo, parabéns, querido, agora é guerra que a gente quer. Aí, depois disso, aparece o quê? Betty, Art e Fred Andrews terminando de consertar o carro do Art, que na segunda temporada ele comprou um carro pra ele, devolveu o que o Hiram deu pra ele, quando ele era paga-pau do Hiram. Eles consertaram o carro, foi o Jughead, a Betty, o Art e a Verônica nadar lá naquele meio que um laguinho que eles tinham falado lá na escada, lá no tribunal, lá no início do episódio. E daí eles vão de carro, daí tem aquela cena que tava no teaser, deles andando de carro, super tipo, ai, liberdade. Aí eles vão lá, eles pulam, aí eles, tipo, se beijam, não todos juntos. E a câmera dá um zoom numa placa que diz que depois do feriado do trabalho não pode nadar naquele laguinho. Então, talvez tenha algum desenrolar sobre isso. Corta isso, aparece os 4 na fogueira. Corta de novo. Tá a Betty e o Jughead na fogueira, assim, conversando. Super fofinho. E daí a Betty fala sobre uma coisa que aconteceu antes na casa dela, que eu vou falar agora. Então, a Polly, que é a irmã da Betty, e a mãe dela estão se tratando lá com os caras da fazenda. E daí elas estão super good vibes. E a mãe da Betty falou que era pra Betty queimar os diários dela, porque isso só fazia mal pra ela, que era sobre o passado dela e tal. E a Betty fala que o terapeuta dela, que agora ela falou que tá fazendo terapeuta, o terapeuta dela falou que é bom ela ter diários e tal, expressar os sentimentos dela. Mas daí a Polly descobriu que o terapeuta da Betty, na verdade, não existe e que a Betty tá falsificando documentos pra conseguir um remédio. E ela ficava falando que a mãe dela tava se negando sobre isso do pai dela ser um serial killer, né, ser o Black Hood e tal. Daí a mãe dela fala que não, que ela não tá se enganando, que quem tá se enganando é a Betty. E daí nessa cena da fogueira ela fala isso, que ela concorda com a mãe dela, que ela tá se negando e que ela realmente deveria começar a ir num terapeuta, que ela tem que parar de tomar esse remédio. Que ela fala que ela tem medo de quando acabar o verão, né, na volta às aulas, volte todas essas coisas, que todo mundo vai comentar do pai dela e tal. Enfim, ela tá com medo disso. Em outro lugar desse laguinho aí, tá o Art e a Verônica, e daí eles... uma cena de pegação, e depois o Art meio que tenta terminar com a Verônica fica tipo, oh, queridinho, me respeita. Porque ela fala que ele não vai tentar afastar ela, e ele fala tipo, ai, não quero que tu me visite na cadeia se eu for preso. No fim, eles não terminam. Nisso corta pro Art, a mãe dele e o pai dele, na casa do Art, indo pro julgamento, porque era o dia do julgamento, já tinha acabado o feriado do trabalho. E daí ele se despede do cachorro dele. E nisso corta pro Jughead na casa dele, tendo que ir lá pro julgamento. E nisso aparece na casa do Jughead o nerd, aquele que no Pops queria falar com ele e que o amigo não deixou, que apareceu na festa da Cheryl. E ele tava lá e ele tava muito nervoso. Ele tava com um papel na mão. Ele falou que ele e o amigo dele achavam que era um jogo, uma brincadeira, mas que não, que o Rei Gargula era real. E o Jughead ficou tipo, o que tá acontecendo? Mas eu tenho que ir pro julgamento. E daí ele ficou tipo, não sai daqui, fica aí que eu vou no julgamento e depois eu volto e a gente conversa. Lá no tribunal, o júri fala que eles não deliberaram porque tem um empate de 6-6. E daí a mãe do Art fica tipo, eles vão cancelar o processo. Aí o Art pergunta, a gente vai ter que passar por tudo isso de novo. E nisso, a advogada que tá acusando o Art fala que tem um acordo que ele ia ter que ficar tanto tempo na cadeia. E daí, no calor do momento, o Art não querendo fazer os amigos e a família e ele passar por todo esse julgamento de novo. Ele já tinha falado pra Verônica que ele tava com medo de não se formar com eles.
Só que mesmo assim, no calor do momento, ele falou que aceitava e o juiz ficou tipo, não vai respeitar a tua advogada, no caso era a mãe dele. Ele falou que não, que ele aceitava. E nessa hora eu fiquei, não, tu não tá fazendo isso com a gente. Ele foi preso. E daí a mãe dele fica tipo, a gente vai te tirar de lá. O pai dele fica, a gente vai te tirar de lá. E daí levam o Art. Nisso, a Verônica vai lá e ele fala, I love you, Verônica. Ela chora, a Betty vai lá e abraça ela. Ela encara o pai dela chorando. Aí em casa, a Verônica fala com o pai dela. Tu tá feliz? Tu conseguiu o que tu queria? Que não sei o que? Tu prejudicou o Art e tal. E daí ele finalmente fala pra gente, pro público, que realmente foi ele que fez. Porque ele falou que ele não fez isso por causa do Art. Ele fez isso por causa da Verônica. Porque a Verônica escolheu o Art ao invés do sangue. Ao invés da family. Então, era um castigo pra ela. My own daughter. You don't have a daughter anymore. E que castigo, hein, querido? Isso que antes, lá no início do episódio, a Verônica tinha implorado pro pai dela pra tirar as acusações. E ele falou, não depende de mim, que não sei o quê. Nisso aparece o Art sendo levado, né, que ele tá preso. E daí aparece a placa de bem-vindo a Riverdale. Então ele tá preso fora de Riverdale. E tem umas coisas riscadas na placa. E parecem uns símbolos demoníacos. Então o Jughead chega em casa e o nerd não tá ali. E ele fica, cadê o nerd? E daí ele vê que o nerd deixou um mapa. Ele abre o mapa, ele olha o mapa e é um mapa de Riverdale. E tem um X marcado num lugar da floresta. Ele vai pra floresta. E daí quando ele chega, tem dois caras acocados assim. Pra mim, é o nerd e o amigo dele. Eles estão com uns cortes nas costas, com uns símbolos. Tá tipo um ritual satânico. Tem umas madeiras assim. Tem tipo uma cabeça que parece de um bode, mas não é. Tipo uma coisa bem bizarra. Tem um círculo. Um dos meninos vira assim e ele tá babando uma coisa azul. Que no início da cena, assim, quando eles deram um foco, tinha tipo um líquido azul. E daí tava babando assim. E o Jughead começa a gritar, help, help, help. Meu, nessa parte já tava falecendo, né? E isso corta pra casa da Betty. Ela vê que os bebês não estão na sala, ali no bercinho. Que a Polly não tá. E nisso, ela vai pra varanda. Do lado de fora, assim, no jardim. Tem umas pessoas de branco. Aí tem uma fogueira. E tá a mãe e a Polly de branco também. Cada uma segurando um dos gêmeos da Polly. Em cima do fogo, assim. E elas largam os bebês. Tipo, em cima da fogueira. Elas largam os bebês. Só que os bebês começam a flutuar. Sério, elas largam o bebê. Tu pensa, pronto, vamos ter churrasquinho de bebê. Mas não. Elas começam a flutuar. E tu fica, o quê? Aí nisso a Betty fica muito assustada e desmaia. E quando ela cai no chão, ela começa a convulsionar. E daí a mãe da Betty corre e fica tipo, Betty, não sei o que, e ela convulsionando. E assim acaba o episódio. Ou seja, essa terceira temporada vai ser muito macabra, muito pesada, porque olha essas duas últimas cenas, né? Gente morta, pessoa convulsionando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, se inscreve. Me sigam no Instagram, que só tem foto show. Um beijo, até os próximos vídeos e tchau.